Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 27 da nossa quaresma. Hoje é segunda-feira. No dia de hoje, se você tem a sua Bíblia, você vai preparar a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, será o versículo 1 e 2. Mas não leia ainda não, só encontre. Vamos rezar primeiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 27. O Padre faz uma breve apresentação do tema de hoje e aí depois nós vamos procurar na Bíblia. Aconteceu ali no início da igreja, nós sabemos que a igreja ela surgiu em Jerusalém. Porém, Jerusalém começou a ter muita perseguição. Os católicos eram perseguidos pelos judeus, também perseguidos pelo Império, e aos poucos precisaram fugir daquela que foi a cidade onde Jesus ressuscitou. E aí os cristãos se espalharam pela Ásia Menor, depois também pela Europa, tanto pela Grécia, depois pela Itália, Roma, chegamos ali à Espanha com São Tiago, então a igreja começou a se espalhar muito. E aos poucos, principalmente São Paulo, ficou sabendo que a igreja passava uma grande dificuldade financeira em Jerusalém, devido à perseguição, devido às dificuldades internas da comunidade. Então Paulo ele tem uma iniciativa que depois vai marcar toda a história da igreja. Paulo, nas comunidades que ele ia, e principalmente a comunidade dos Gálatas, Paulo ele faz uma coleta. Isso daqui aparece em Atos dos Apóstolos e vai aparecer também aqui na carta aos Gálatas, mas também nessa segunda carta aos Coríntios. Paulo ele diz assim: do mesmo jeito que vocês já foram ajudados, do mesmo jeito que vocês já foram cuidados, agora é o momento de nós cuidarmos dos nossos irmãos que sofrem mais. E aí Paulo, ele se expôs, ele pediu doação financeira mesmo. Ele fez uma grande coleta, quando ele foi a Roma, ele ajudou aquela igreja de Roma, aquela igreja que sofria mais. Então, no início do cristianismo, estamos aqui pelo ano 50 mais ou menos, teve uma grande coleta iniciada, feita por São Paulo, que depois foi levada à igreja de Jerusalém. Nós vamos no texto, o padre já adianta aquilo que vai ser a penitência de hoje. Você pode fazer hoje ou pode fazer durante a sua semana. Ajude a sua comunidade de fé. Sem dúvida nenhuma, as TVs católicas precisam de ajuda. Os canais de evangelização no YouTube, eu penso que também precisam de ajuda. Mas o primeiro local que você deve ajudar é a igreja que você participa, onde você recebe a comunhão, onde você se confessa, onde, se um dia tiver alguém da sua casa e da sua família que ficar enfermo, é lá que você vai procurar um padre para pedir para dar unção dos enfermos para aquele que da sua casa ficar enfermo. Então, se um dia você tiver oportunidade, tiver proximidade com seu padre, tudo, você vai dizer assim, eu não quero fazer média não, você vai dizer assim, eu acompanho um padre no YouTube, é um padre brasileiro, deoniano, do Sagrado Coração de Jesus, que é missionário na Ásia, na cidade de Macau, e ele disse assim, o primeiro local que nós devemos fazer caridade, claro, depois da nossa casa, primeiro local que nós devemos fazer caridade é a igreja que nós participamos. Não, às vezes nós começamos, se nós não cuidarmos como católicos, nós vamos pegar algumas coisas de irmãos protestantes que não são boas, passando medo, induzindo as pessoas. Nunca se sinta
coagido, nunca se sinta ameaçado para doar nada. E outra coisa, não tire da boca dos seus filhos, da sua família, para dar para a comunidade, para canal, para a igreja nenhuma. Primeiro é o sustento da sua família. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos ter a humildade para ser ajudado, e depois momentos da nossa vida que nós vamos agradecer a Deus e vamos ali ajudar os outros. Então, se você tem dificuldade, você vai ser humilde, aquele momento é o momento de ser ajudado. Mas o primeiro lugar, aquele padre eu gosto, aquele canal, aquela TV, meu irmão, minha irmã, primeiro local para você ajudar depois da sua casa é a comunidade onde você comunga, onde você se confessa. Lá, muitas vezes, está precisando mais do que esses outros meios de evangelização que nós temos. E eu digo assim porque o nosso canal ele não recebe 1 centavo do YouTube, o nosso canal não tem propaganda nenhuma. Pode comparar com qualquer outro canal de evangelização. Ou ele vai ter o mesmo número de propaganda ou menos. Era para ter 0. Por quê? Porque nós não ganhamos nada no YouTube. Então, até o nosso canal que precisa de doação. E aí, quem quiser doar, descubra um jeito. Muitas vezes nós colocamos no primeiro comentário do vídeo. Mas até o nosso canal, nada deve anteceder a sua paróquia. Irmão, irmã, se nós não doamos, se nós não fazemos caridade, se nós não contribuímos com a obra de evangelização, nosso coração ele vai criando pedra, é como se nosso coração ele fosse endurecendo. Quando você doa, o seu coração ele vai respirando, o seu coração ele vai amolecendo. Isso daqui te ajuda a ser uma pessoa mais grata. A caridade nos faz mais parecidos com Deus. A caridade purifica muitos dos nossos pecados. Então, uma introdução um pouco longa, mas eu penso que é necessária. O texto diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1. A respeito desse serviço a favor dos consagrados, não preciso mais escrever-vos. Consta-nos vossa boa disposição, e me orgulho disso diante dos macedônios, dizendo-lhes que a Acaia está preparada desde o ano passado, e que vosso fervor estimulou muitos outros. Eu vos envio os irmãos para que nosso orgulho por vós, nesse ponto, não acabe infundado. E aí São Paulo ele vai elogiando aquela comunidade, ele vai falando sobre essa doação, não preciso explicar muito, vocês se tornaram um orgulho para mim, um orgulho até em relação a outra comunidade, a comunidade que estava na Macedônia. Então, essa era uma comunidade caridosa. Irmão, irmã, seja caridoso, caridoso com a sua paróquia. Você pode encontrar um cofre, você pode colocar na coleta da missa. Seria muito bom se você fosse dizimista, muito bom. Não precisa ser 10%, não precisa ser 20%. Se você fosse dizimista com 1% daquilo que você tem de renda, olha, já seria uma grande ajuda para a igreja. Faria um bem enorme para você. As comportas do céu se abrirão na vida daqueles que foram caridosos. Porque com Deus é assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Por quê? Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E amanhã nós vamos ter um dia muito importante. Amanhã nós vamos rezar pela paz. Mas no dia de hoje é um dia de ajuda. Ajuda à igreja. Você pode hoje coletar o dinheiro, pode pensar como, e aí quando você puder, ajude a sua comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sou nada. Eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barco à vela que se abandona. Segue o rumo e vai buscando